A Aviação Atibaia iniciou suas operações em 1956. Passados 58 anos, hoje ela atua em 13 municípios via transporte rodoviário e suburbano e realiza o transporte municipal nas áreas urbanas e rurais de Atibaia, tendo como missão transportar pessoas com respeito, pontualidade, qualidade e segurança. E o Cotidiano está hoje aqui, então, na Aviação Atibaia. Vamos saber mais sobre a concessão e também trazer algumas perguntas da comunidade. Então, vem comigo. Vamos lá? Vamos no escritório do Sérgio Mantovani? Então, vem. Bem, então eu quero agradecer, antes de tudo, ao Sérgio Mantovani por receber a nossa produção aqui. E vamos fazer todas aquelas perguntas aí que você, que anda de ônibus e tal, vive perguntando. Algumas respostas vocês já sabem, mas tem gente que ainda fica questionando algumas coisas. Então a gente veio ser meio advogado do diabo no bom sentido, né? De trazer aí essas perguntas para que a gente, né, possa esclarecer e você também tenha aí a possibilidade de responder para a comunidade, né? Tá preparado, Sérgio? Eu estou sempre preparado para qualquer pergunta. Na verdade, se não estivesse, não poderia estar no ramo, na atividade que a gente está. E para nós é que é um prazer, primeiro, te receber aqui, e segundo, poder falar com seus telespectadores e dizer o que é verdade, o que é mito, o que é possível e o que não é. Fique à vontade. Para começar, já polemizar a história do monopólio, né? A gente ouve tanto, porque a Aviação Atibaia é um monopólio, a gente quer ter opção. Como que funciona esse trâmite, né, da empresa que vai utilizar, né, que vai ser utilizada pelo município? O monopólio do transporte coletivo existe, é do Estado. A Constituição de 88, para quem é letrado em justiça, sabe, em direito, sabe que o monopólio é do Estado. O Estado, por não ter aptidão, talento, os governantes não trazerem consigo experiências no setor, de vários setores, eles licitam. O Estado pode fazer uma estrada, mas ele licita para que alguém faça. Por quê? Porque tem gente que estudou isso, vive isso e faz melhor e mais barato do que o Estado. Então o transporte coletivo é a mesma coisa. O transporte coletivo é licitado e a empresa que ganhou a licitação frente às outras concorrentes é a que detém o serviço por um período. Não há monopólio particular, não há monopólio privado. O monopólio é do Estado. E o que diferencia, por exemplo, um município que possa ter duas empresas atuando ou porque só uma? Existe um limite populacional? Não sei. Qual é o critério? O princípio da coisa é o seguinte: o transporte coletivo é oneroso. Você tem que comprar os ônibus, tem que ter a garagem, tem que ter a manutenção, a administração, linhas telefônicas, secretários vários, enfim, cada um cuidando do seu tema. No transporte coletivo não funciona diferente do que em outras empresas, em outros ramos de atividade. E conforme a cidade é muito grande, parecem duas cidades, tem dois volumes distintos a serem transportados. Aí eles licitam para duas empresas, mas não concorrendo entre si, porque o transporte é obrigação do Estado, tanto é que é o Estado, e quando eu falo Estado, é o Estado, a nação e o município. São os três estados aos quais eu me refiro. Ele licita e separa a competição por conta de que é ele que tributa, ele que diz quanto é o valor da tarifa, ele que tarifa, aliás, ele que diz quanto é o valor da tarifa, não é um empresário, não é uma concorrência pública como uma loja que vende sapato, um vende mais barato, outro vende mais caro, um tem mais qualidade, outro menos qualidade. O transporte é exigido do transportador uma qualidade parâmetro, e essa qualidade parâmetro gera um custo que vai para uma planilha que é estudada pelas várias pessoas entendidas no ramo, que tarifam o transporte. Então não há concorrência entre linhas. E uma reclamação que a gente tem visto bastante é relacionada assim: a cidade de Atibaia cresceu, né? Vários condomínios, bairros aí com uma maior população, mais populosos, e a linha de ônibus continua aí com um projeto antigo. E aí o povo cai matando, né? Que quer entrar no ônibus não consegue, o ônibus demora, quando vem lotado não consegue, o motorista não para porque o ônibus não para, porque não cabe mais ninguém dentro do ônibus. Existe algum projeto, ou então que a pessoa tem que andar não sei quantos quilômetros porque no ônibus não passa perto aonde ela mora? Existe algum projeto? Como que vocês... Eu imagino que seja difícil, mas como vocês, vamos dizer, trafegam aí nessas questões todas aí?
Então, continuando a pergunta anterior, eu agrego a resposta a essa sua pergunta atual. Como é uma concorrência pública, como é obrigação do Estado, se você está falando da cidade, então, como é obrigação da Prefeitura, eles mantêm nas suas contratações, também via licitação, empresas que têm know-how no setor de transporte para avaliar onde merece mais, onde merece menos ônibus, qual é a quantidade interessante, porque a prestação de serviço de transporte tem que objetivar o menor custo possível. E por que surgiu um loteamento? Porque tem 10 casas de pessoas que têm influência para reclamar no jornal, na televisão, ou quer lá onde seja. A prefeitura não vai determinar uma linha ali, porque 10 casas não justificam uma linha de ônibus. Esse custo de fazer essa linha, com pouca demanda, vai no bojo da tarifa e vai no lombo de quem mais necessita. Seria injusto, mas isso não cabe à empresa. Cabe à prefeitura, que mantém nos seus quadros uma empresa especializada na área de pesquisa de origem e destino e de estudo constante de onde deve ter, quantos horários deve ter, por onde os ônibus devem trafegar e aonde são os pontos de parada. A empresa única e tão somente recebe uma ordem de serviço da prefeitura e cumpre. Não nos cabe melhorar nem piorar. E no caso, quando o ônibus demora, e aí vem 2, vem 3. Aí o povo fala, ai meu Deus, por que não divide isso? Vem 3 numa hora só. Acontece com a nossa vida em todas as nossas atividades. Dependendo da hora que você vai fazer compra no supermercado, você encontra mais fila. Dependendo da hora que você vai, não tem fila. E no ônibus não é diferente. Na hora do rush, de manhã, as pessoas vão para o trabalho, para o estudo, ou para pegar uma outra condução para ir para outra cidade. E, em função disso, todos estão ao mesmo tempo nos pontos. Quando você tem, por exemplo, como é a linha do Jardim do Imperial para a Ressaca, que tem horários de 5 em 5 minutos, não é de se estranhar que acabe tendo um ônibus atrás do outro. Por quê? Porque aquele da frente parou no farol. Porque aquele da frente parou para um caminhão manobrar e o de trás encosta nele. Isso é da natureza. Não tem como, né? Não tem como. E não é aqui, é no mundo. O que eu estou falando de transporte para você é no mundo todo, funciona assim. Se você for a Tóquio, a Londres, a Paris, só para falar de cidades pequenas, né? Na hora do rush é assim, é igual para todo mundo. Como resolve isso? Tem solução? Tem. As escolas hoje começam todas no mesmo horário. Se o ônibus passa levando alunos para 10 escolas e cada escola começasse com 5 minutos depois, cada aluno chegaria na hora de entrar na escola. Só que ao recolher esses alunos, você viria no sentido contrário, cada um deveria sair 5 minutos depois. Portanto, aquele lá da última escola, na entrega, e da primeira escola, quando se recolhe as pessoas, teria que ter um período maior de aula. Todo mundo começa no mesmo horário, comércio, banco, professores, alunos, médicos, auxiliares, atendentes, telefonistas, todo mundo começa no mesmo horário. Essa hora de demanda é concorrida no mundo todo, não é em Atibaia. Tá ótimo. A gente vai continuar o papo, mas eu vou dar uma paradinha, porque a gente tem que chamar nossos apoiadores comerciais, mas a gente volta porque, olha, tem muita pergunta aqui ainda. Então a gente já volta, tá bom? E nós estamos aqui no bate-papo descontraído com Sérgio Mantovanini, aqui na Aviação Atibaia. No bloco anterior já conversamos sobre várias questões que com certeza tem ali no meio alguma dúvida sua ou da pessoa que trabalha com você. Depois você reveja lá no YouTube ou então nas reprises também na TV. Mas o nosso papo continua. Agora eu quero falar dos motoristas. A gente falou dos ônibus, né, uma parte técnica. Agora vamos falar aí da parte humana, né, os motoristas. A gente ouve também, até o que eu falei no início, né? Reclamar, todo mundo reclama. Elogiar é bem menos, né? O brasileiro tem essa característica aí muito ruim. Enfim, a gente vê elogios, mas vê muita reclamação também. Mas em relação à velocidade, que eles correm muito, até nas vias que não tem asfalto, que é uma loucura, sobe a poeira no rosto das pessoas que estão andando. Como que a população pode ajudá-los, né, a detectar esses motoristas, vamos dizer aí, se é que são mal educados? Seria isso? Não, essa é uma interpretação um pouquinho exagerada das pessoas. O que acontece é o seguinte: quando passa um carro
a 40 por hora e passa um ônibus a 40 por hora, todo mundo tem a impressão de que o ônibus está com uma velocidade além do carro. Mas não é verdade. É que ele desloca muito ar. Em função disso, ele tem um motor mais possante. As rodas dele são maiores que as rodas de um carro. Então dá uma impressão de que é maior a velocidade. Os nossos ônibus são parametrizados na garagem, conferidos por concessionária da marca do ônibus, que vem e confirma a nossa parametrização, inclusive nas estradas, para não se exceder a velocidade. Isso acabou. Hoje tem chip de controle de velocidade de ônibus. Agora, se a pessoa tem a expectativa de atravessar a rua e espera que o ônibus venha devagar e ele venha a 40 por hora, ela critica. Se a pessoa está estacionada e quer sair com o seu carro e o ônibus está vindo e não para, ela critica, ele passou em excesso de velocidade. Não existe. O que pode acontecer é o seguinte: um ônibus parametrizado para 50 por hora passar numa rua que, eventualmente, a expectativa da população seja de que ele passe a 40 e ele exceda nessa parametrização. Nós temos um controle rígido por disco de tacógrafo, tem uma equipe que cuida exatamente disso, somente disso, chama o motorista quando ele fugiu aos parâmetros e o pune, manda para a escolinha de novo. Enfim, nós temos uma convivência com eles. Porém, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o individualismo está dominando o trânsito brasileiro. Todo mundo acha que a preferência, a rua é dele. E aí começa a competir com os ônibus, começam a competir entre si, os motoqueiros costuram no trânsito, inclusive na contramão. Isso vai gerando um estado de espírito, um estado de ânimo agressivo em todos que estão nas vias públicas. O motorista do ônibus fica bravo porque o motorista do carro fica bravo porque o motoqueiro o ofendeu ou fechou, e o motorista do carro fecha o ônibus e o motorista do ônibus fica bravo. Nós estamos, na verdade, construindo uma pequena revolução no nosso trânsito, por conta do individualismo. A pessoa quer entrar à esquerda e ninguém deixa, as pessoas não param. Agora eu vinha vindo do almoço, o pessoal atravessando na faixa, o camarada com carro identificado de uma empresa, com uma escada na carroceria, quase atropela, 2 pessoas atravessando na faixa. É lei, gente. Então, lastimavelmente, o que nós temos visto é um trânsito desorganizado por nós mesmos, usuários das vias públicas, que está gerando uma má avaliação uns dos outros. Mas, no caso, eu sei que vocês têm um canal aí direto com a população. Vai que algum dia aí, nas madrugadas de São Paulo, alguém ultrapassou, que provavelmente será punido aqui, como você falou, vai ser detectado, mas a pessoa tem esse desejo, ela quer reclamar, ela quer falar, ela quer ser ouvida. Onde que essa criatura vai? Vai vir aqui? Não adianta. Tem subscrito, tem no site para que a pessoa reclame. Tem site, tem telefone, nós atendemos, vamos atrás de absolutamente todas as reclamações, damos retorno. Nos nossos ônibus rodoviários nós temos um relógio que identifica a velocidade presente de cada veículo nosso. Tem gente que fotografa, às vezes, um abuso, fotografa a placa, fotografa o ônibus. A gente vai buscar a parametrização se está errado ou não, porque pode acontecer alguém quebrar um lacre, mas nós não temos pego isso. Agora, ligue para a Aviação Atibaia São Paulo, entre no site, se sentir dificuldade, diga que quer falar comigo, que é meu amigo, seja o passageiro que for, é meu amigo. E se não for... Aí socorro que vai ligar um monte de gente. Não faz mal. E se não é usuário do transporte, mas assistiu a alguma situação dessa, pode ligar. Se eu não estiver ou disserem que eu não estou, deixa recado com a minha secretária, nome, telefone, que eu retorno. E agradeço quando me falam, porque foi só assim que a empresa chegou onde chegou. Agora vamos falar de outra questão. Galera que vai para São Paulo reclama, sabe de quê? Do mau cheiro dos banheiros. E aí, como que contorna isso? Então, todos os nossos ônibus, quando chegam, enquanto abastecem, têm limpos os seus banheiros. O banheiro é um recinto extremamente pequeno. A pessoa que vai usar o banheiro com o ônibus em movimento acaba errando a pontaria, sobretudo homens. E isso gera um desconforto. O ônibus foi para São Paulo, alguém fez isso no início, quando chega em Mairiporã, quem vai
subir no ônibus e quem vai usar o banheiro nessa hora, vai encontrar aquele cheiro. O cheiro da ureia é extremamente forte. Então, lastimavelmente, acontece isso não só na aviação Atibaia São Paulo, em todos os setores. Você vai num banheiro público, num banheiro de bar, num banheiro de clube, lastimavelmente, tem os engraçadinhos que fazem de propósito e tem os menos avisados que são mal de pontaria. Lastimavelmente isso acontece, mas nós temos higienização daqui antes de sair para São Paulo e em São Paulo antes de sair para cá. Agora, no trajeto, nós não podemos parar para limpar o que alguém fez. Lastimavelmente, é uma questão que deve ter uma origem na educação. As pessoas têm que ter um comportamento num espaço coletivo, como quem vai respeitando como ele encontrou, ele deixe melhor do que ele encontrou. É isso que se espera. Vamos aí finalizando, queremos falar dos feriados, né? Feriados, claro, quem estuda fora, vem para cá, né? Enfim, a família. E aí as pessoas perguntam, mas não podia ter mais ônibus na véspera do feriado? A gente põe toda a frota para rodar em véspera de feriado, paga hora extra para motorista, sem exceder o horário, sem desrespeitar os horários de descanso. E a gente põe toda a frota. Agora, ter uma frota parada exclusivamente para um grupo de feriados é contraproducente, é antieconômico, isso oneraria a empresa e ela não sobreviveria. O que nós temos é o seguinte, um conhecimento do passado de quantos horários são necessários. E, mais uma vez, não é um horário de rush, porém é um dia de rush, por conta de que todo mundo quer viajar. Então, se você quiser ir de barco, de navio, de avião, de trem, de ônibus, do que você quiser, você vai encontrar dificuldade. Tanto é que, por exemplo, nós vamos ter a Copa do Mundo no Brasil. Os ingressos do Rio de Janeiro estão esgotados. Ah, mas tem que fazer mais estádio. Não, o jogo é num só. Ah, então tem que ser maior, já é gigante. Essa competição, em tudo que é coletivo, é de se esperar que exista. Tá ótimo. Bem, eu agradeço demais, né, por vocês abrirem a porta aqui da aviação. Depois a gente volta com mais dúvidas, com certeza, quando, né, depois que for ao ar, virão outras questões também. Algumas outras questões ficaram de fora, mas eu acho que você respondeu, por isso eu nem as perguntei, relacionado aos horários, a poucos ônibus, né? Você já falou, já explicou aí. E eu espero que a gente tenha aí contribuído um pouco para que a comunidade em si entenda um pouco esse processo, né, e possa também participar de outras maneiras que realmente vão resolver os seus problemas, né? Não adianta ficar batendo aqui, tem que ir além, né? Eu que tenho que agradecer e quero registrar aqui de forma oficial que estou aberto a receber todos que quiserem questionar, qualquer reclamação. Quem já fez sabe que eu sou assim, não fujo a perguntas, não brinco com isso, porque o transporte é o bem de serviço mais importante para a população. O transporte que te permite ir para o trabalho, para o namoro, para o cinema, ao médico, enfim, eu tenho consciência disso, somos zelosos e cuidamos de fazer um bom transporte, fazemos pesquisas da satisfação dos nossos usuários a cada tempo, somos certificados, somos fiscalizados severamente pelo município, pelo Estado, estou às ordens. Tenha a reclamação que tiver, me procure, entre no site, mande e-mail, movimente esse seu desejo de solução de um problema, que você estará ombro a ombro comigo ajudando a melhorar o sistema de transporte. Não se acanhe em me perguntar absolutamente nada. E agora eu me lembrei também que está tendo um estudo, né? A prefeitura está num estudo aí de repente, vão haver mudanças aí nesses horários, né? Tem um estudo acontecendo, pode ser que não seja em curto prazo, mas há um estudo acontecendo, isso é importante também. É verdade, eles estão preocupados, estão empenhados nisso, estão investindo nisso, estão fazendo um estudo extremamente valoroso. Eu não sei no que vai resultar, se é mais ônibus, mais horário, menos horário, mais tarifa, menos tarifa, mas o que eles têm que buscar, que é a obrigação do Estado, é a melhor oferta, pelo melhor trajeto, com os melhores pontos de ônibus, pela menor tarifa possível. E eu acho que eles vão conseguir. Tomara. Obrigada.